Terceiro episódio do nosso podcast Utopia. Primeira semana e já estamos no terceiro episódio. E o nosso objetivo é justamente este: a cada semana ter pelo menos 3 novos episódios. Um de entrevista ou de conversa, um comentando uma notícia da semana e também um episódio como é este, primeiro dessa série, comentando um caso da semana. Pode ser tanto um julgamento de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, como será o caso número 1 do nosso podcast Utopia, como também pode ser uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, de algum tribunal estadual, federal, de qualquer juiz desse país. Semanalmente, nós temos o encontro marcado com o caso da semana. Meu objetivo sempre é pensar que vocês compõem um público muito heterogêneo, de pessoas que ainda estão na faculdade de Direito, pessoas que já concluíram a faculdade de Direito há alguns anos, e também pessoas que não querem fazer o curso de Direito, mas se interessam por direitos humanos, por democracia, por política e por justiça criminal, que são os assuntos principais aqui do nosso Utopia Podcast. O primeiro caso do nosso podcast será o caso Paves contra o Chile, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no dia 4 de fevereiro do ano de 2022. Para você que não é do direito, ou se é do direito não está tão ambientado na matéria do direito internacional dos direitos humanos, a Corte Interamericana é um tribunal internacional. Um tribunal que está inserido no contexto de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos, que é o sistema interamericano, o sistema do nosso continente. Assim como nós temos a nossa Corte Interamericana, no continente europeu, há a Corte Europeia de Direitos Humanos. No continente africano, há a Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Há somente 3 tribunais internacionais regionais. Não há outros tribunais internacionais nas demais regiões do nosso planeta. Pois bem, a Corte Interamericana é um tribunal composto por 7 juízes. 7 juízes que são escolhidos pelos estados partes da Convenção Americana, que se reúnem na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Cada estado parte da OEA, a exemplo do Brasil, pode propor até 3 candidatos. Se propor 3, um necessariamente deve ser de nacionalidade diversa do estado proponente. Exemplo, se o Brasil há uma vaga na Corte Interamericana, o Brasil quer multiplicar as suas chances de conseguir nomear um juiz na Corte Interamericana. Se ele indica até 2, ambos podem ser brasileiros. Se ele indica 3, um necessariamente deve ser de nacionalidade diversa do nosso país. Pode ser, por exemplo, um venezuelano, um argentino, um mexicano, um americano, um canadense. A pessoa que é indicada para o cargo de juiz da corte, basta que ela seja nacional de um dos estados membros da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Não se exige que seja nacional de um estado parte da Convenção Americana. Quem propõe os juízes, sim, deve ser o estado parte da Convenção Americana. Teremos mais outras muitas oportunidades para aprofundarmos no estudo da Corte Interamericana. Se você é do direito, neste momento eu te direciono. Se já quer um aprofundamento muito legal sobre a matéria, para o meu curso de Direitos Humanos no SEI Acadêmico, ou também, se for o caso, para a nossa especialização em Direitos Humanos do SEI. Como nós ainda estamos em um período aí de fim de ano, estamos em dezembro do ano de 2022, formando uma nova turma da nossa especialização, e como também o meu curso de Direitos Humanos pelo SEI Acadêmico, um curso completíssimo, com mais de 50 horas. Está lá disponível ainda para compra. Pedirei a Viviane para fazer constar aqui na descrição do nosso episódio ambos os links. Pois bem, se você está acompanhando aqui pelo YouTube, já está visualizando aí na tela a senhora Paves, ou Paves.
essa senhora tão formidável, essa senhora que foi impedida de ensinar religião para os seus alunos numa escola pública. Eu trouxe para vocês um resumo deste caso da Corte Interamericana. Vejam só, essa senhora chamada Sandra Cecília Paves Paves foi declarada inabilitada com base em sua orientação sexual para o exercício do ensino religioso de uma escola pública. Guarde bem essa informação, de uma escola pública. De acordo com um decreto do ministro da Educação, um decreto muito antigo, de um período ditatorial do Chile. De acordo com um decreto do Chile, do Ministério da Educação, professoras de educação religiosa precisavam de um certificado de idoneidade expedido por uma autoridade eclesiástica. A senhora Paves Paves obteve esse certificado desde o ano de 1985, com várias renovações. Assimilamos, então, o primeiro ponto. No Chile, a partir de um documento, de um ato normativo, de um decreto do período autoritário, de um regime de exceção, ditadura militar do Chile, existe de quem vai ministrar religião ou ensino religioso em escolas públicas, obtenha primeiro, como condição para exercer essa profissão numa escola pública, um certificado de idoneidade expedido por uma autoridade eclesiástica, por um padre, por uma autoridade da igreja. Vejam só que complicado isso. O exercício de uma profissão em uma escola pública, em um estado que deve ser laico, condicionado a um documento expedido por uma autoridade eclesiástica da igreja. Prossigamos, e sempre estou ilustrando aí os nossos slides na tela com algumas fotos da senhora Paves Paves. Em 2007, depois de muitos anos ensinando religião para os seus alunos, denúncias anônimas chegaram à instituição de ensino para denunciar que Paves Paves era lésbica, uma senhora lésbica. A autoridade eclesiástica, vejam só que gravidade disso, que tristeza disso, exortou a senhora Paves Paves a terminar a sua vida sexual. E também que, para continuar no cargo, deveria se submeter a terapias de ordem psiquiátrica, ou seja, a chamada cura gay. Terapias psiquiátricas para que abandonasse a sua vida sexual. De novo, a chamada cura gay. Os órgãos de proteção internacional dos direitos humanos, em especial no contexto da Organização das Nações Unidas, da ONU, já se manifestaram veementemente contra qualquer tentativa de compreender o exercício da atividade sexual de uma pessoa homossexual como uma doença. O que precisa de cura não é o exercício da sexualidade de uma pessoa homossexual ou homoafetiva. O que precisa, e é possível sim se curar, é o preconceito, é a discriminação. A pessoa que discrimina, não gosto muito da expressão curar, mas ela pode retornar ao estado anterior, porque ninguém nasce homofóbico. Ninguém nasce racista. Nós aprendemos, as pessoas aprendem a serem homofóbicas e racistas. Quem é gay, quem é lésbica, quem compõe esse grupo vulnerabilizado das pessoas LGBTQIA+, não tem que se curar. Quem tem que se curar é quem manifesta um entendimento de homofobia. É quem tem medo do exercício da sexualidade das outras pessoas. São essas pessoas que precisam de cura. É o preconceito aprendido que precisa ser desaprendido. E não o exercício da atividade sexual, que é a coisa mais natural de um ser humano, que vai ser objeto de cura. Voltemos aqui para o slide. A partir, então, de 2007, a autoridade eclesiástica, como a senhora Paves Paves, se recusou a se curar do exercício da sua atividade sexual de uma mulher lésbica, ela perdeu esse certificado de idoneidade. A partir de então, ela provocou o judiciário chileno.
A senhora Paves Paves provocou o judiciário chileno e o Poder Judiciário do Chile, no entanto, manteve a revogação do seu certificado de idoneidade, compreendendo aí que o ato da autoridade eclesiástica não poderia ser considerado ilegal ou arbitrário. Sigamos agora, está bem ilustrado na tela. A partir de agora veremos alguns fragmentos, alguns pontos importantes dessa decisão relevantíssima da Corte Interamericana, que emite um comunicado muito importante para a nossa região, censurando, reprimindo a homofobia. O primeiro trecho que eu separei da decisão da Corte para vocês diz respeito à orientação sexual e identidade sexual como manifestação do direito à intimidade. A Corte fez anotar assim: em relação à orientação sexual e à identidade sexual, a Corte reitera que se encontram ligadas ao conceito de liberdade e à possibilidade de todo ser humano de autodeterminar-se e escolher livremente as opções e circunstâncias que dão sentido à sua existência conforme suas próprias convicções, assim como ao direito à proteção da vida privada. E a Corte prossegue: a vida afetiva com o cônjuge ou companheira permanente, dentro da qual se encontram logicamente as relações sexuais, é um dos ataques principais desse âmbito, ou círculo da intimidade, no qual também inclui a orientação sexual da pessoa. Sobre esse trecho da decisão da Corte Interamericana, nós devemos compreender o exercício da sexualidade da pessoa como algo que pertence ao seu íntimo. A pessoa que é hétero, ou especialmente que é homossexual, ela não precisa sair avisando para todo mundo que ela é homossexual. É tão triste pensar que, mesmo em 2022, as pessoas que compõem o grupo vulnerabilizado LGBTQIA+, um homem gay, uma mulher lésbica, uma pessoa trans, ainda precisa se assumir publicamente. Nossa, fulano saiu do armário. Fulana parece que vai sair do armário. Lamentavelmente, nós ainda vivemos nessa sociedade que conserva os seus armários. Armários que estão submersos em preconceitos, em sentimentos de discriminação. Uma sociedade livre, igualitária, sem preconceitos, jamais teria armário para que pessoas homossexuais, aqui num sentido mais amplo, lá se escondessem. Numa sociedade pautada por um direito antidiscriminatório, uma sociedade que respeita as diversas manifestações do direito à liberdade sexual, jamais esperaria que primeiro uma pessoa entrou, metaforicamente, no armário se escondendo, para que em determinado momento precisa de passar por um constrangimento, sim, de se assumir. Como que pais precisam aguardar filhos saírem do armário e ainda se espantarem. O meu filho é gay, a minha filha é lésbica, o meu filho ou filha tem outra identidade de gênero. Uma sociedade acolhedora perceberá os primeiros sinais e, percebendo os primeiros sinais, terá afeto. Porque somente o afeto pode conservar mais do que a intimidade das pessoas LGBTQIA+. Mas somente o afeto pode assegurar até mesmo a vida dessas pessoas. Vamos para mais um trecho da Corte Interamericana. Obrigação de não discriminar. Isso é muito importante. A Corte Interamericana advertiu para o seguinte: em virtude da obrigação de não discriminar, os estados estão obrigados ainda a adotar medidas positivas para reverter ou mudar situações discriminatórias existentes em suas sociedades em prejuízo de determinado grupo de pessoas. Isso implica o dever especial de proteção que o Estado deve exercer a respeito de atuações e práticas de terceiros que, sob a sua tolerância ou aquiescência, criam, mantêm ou favoreçam as situações discriminatórias. A Corte reconhece que muitas pessoas têm sido vítimas de discriminação estrutural, estigmatização, diversas formas de violência e violações de seus direitos fundamentais pela sua orientação sexual.
Neste fragmento, o recado que a corte dá é mais ou menos o seguinte: o Estado será considerado condenado perante o direito internacional dos direitos humanos e também no direito interno, não somente quando seus agentes estatais, um juiz, um policial, um funcionário de qualquer repartição pública, um professor de uma escola pública discrimine alguém em razão da sua orientação sexual. O Estado também será culpado quando ele tolera a discriminação, quando ele se omite, quando ele naturaliza. A sociedade é mesmo homofóbica, então está tudo bem, não ficarei reprimindo as manifestações de preconceito. O Estado tem, conforme muito bem advertiu a corte, uma obrigação de não discriminar e também de não tolerar a discriminação. Passamos para mais um ponto fundamental. Um assunto que, sem dúvida alguma, ele é transversal aqui no nosso Utopia Podcast. Educação baseada no respeito aos direitos humanos. A Corte anotou o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos estipula, em seu artigo 26, parágrafo 2º, de forma similar à Declaração Americana, que a educação terá por objeto o pleno desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Favorecerá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos étnicos ou religiosos. Uma educação que se compartilha violando direitos humanos não permite cumprir os referidos propósitos, resulta frontalmente contrária a eles e, por isso, viola o direito à educação. Os Estados devem adotar ações adequadas para prevenir violações aos direitos humanos no decorrer do processo educacional das crianças. Em outras palavras, a educação não é neutra. Não há neutralidade em matéria de direitos humanos. Não há espaço para um professor ficar em cima do muro, colocar ambas as correntes. Uma entende que pode discriminar, outra entende que é uma manifestação da intimidade da pessoa. Não, não, não. Uma educação baseada em direitos humanos forma jovens e adultos imbuídos de um desejo de não discriminar, de não perceber diferenças que resultam em discriminações. Este é um assunto que a mim é muito caro, educação em direitos humanos. Voltaremos a ele inúmeras vezes aqui no nosso Utopia Podcast. Grave esse episódio no dia 8 de dezembro de 2022. Ontem, no dia 7 de dezembro, eu estava em Brasília, em um evento da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal, falando justamente sobre educação em direitos humanos. Em outro momento, nós teremos essa conversa sobre vários tópicos importantes a respeito de uma educação baseada no respeito aos direitos humanos. Sigamos para mais um ponto muito importante: compreensão do âmbito da exceção ministerial. Eu sei que aqui nós temos pessoas que não estudam direito, que têm outras profissões, mas que temos também pessoas que já se formaram em direito e estudam para as provas de concurso. Juiz, promotor, delegado, defensoria, prova da OAB. Atenção para esse tópico. Exceção ministerial. O que significa, antes de fazermos uma leitura desse fragmento da decisão da Corte Interamericana, a exceção ministerial? A exceção ministerial significa, em linhas gerais, que a igreja e outros símbolos de manifestações religiosas conservam um âmbito razoável de discricionariedade para impor, numa hierarquia interna, alguns usos, costumes e tradições. Exemplo, o direito internacional dos direitos humanos, nem tampouco o direito nacional de algum país, pode impor à Igreja Católica a obrigação de aceitar mulheres ministrando as missas. Não pode impor. É uma tradição da Igreja Católica. Quem não concorda com essa tradição, que procure outra manifestação religiosa, em outra religião, que admite a participação de mulheres. A exceção ministerial, porém, tem limites. E o principal limite da exceção ministerial aqui nessa nossa conversa sobre o caso Paves Paves contra o Chile é o direito antidiscriminatório.
Vejamos o que a Corte Interamericana notou nesse caso. Esse tribunal entende que a chamada exceção ministerial opera em atos que se relacionam com o funcionamento da comunidade religiosa, como, por exemplo, a determinação de quem são os membros dessa igreja, quem são seus ministros, quais são suas hierarquias, justamente o que acabamos de conversar. Porém, quando se projeta em outros âmbitos, essa exceção ministerial fica debilitada e menos robusta, em particular no âmbito educativo, em estabelecimentos públicos onde os princípios e valores de tolerância, de pleno respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e da não discriminação são de imperioso cumprimento pelo Estado. Para essa corte, embora a designação de professores de uma crença religiosa particular por parte das comunidades religiosas interessadas possa compreender certa margem de autonomia, a qual estaria em conformidade com o direito à liberdade religiosa, um direito humano. Esta liberdade não pode ser absoluta. Isso ocorre porque, prossegue a Corte Interamericana, as aulas de religião católica, como parte de um plano de educação pública, em estabelecimentos educacionais públicos financiados pelos cofres públicos, não se encontram dentro dos âmbitos da liberdade religiosa, que devem estar livres de toda ingerência do Estado, pois não estão claramente relacionadas com as crenças religiosas ou com a vida organizacional das comunidades. De acordo com isso, as autoridades religiosas chilenas contam com uma margem de autonomia, com uma autonomia ampla no momento de outorgar um certificado de idoneidade para ensinar religião. Quanto a isso, a Corte não rejeitou. Porém, por se tratar de um ensino que faz parte dos planos de educação de crianças, essas faculdades, que derivam diretamente do direito à liberdade religiosa, devem se adequar aos outros direitos e obrigações vigentes em matéria de igualdade e não discriminação. Violação dos direitos humanos da senhora Paves Paves. A Corte Interamericana concluiu a sua sentença proferida em fevereiro do corrente ano de 2022, que os direitos à liberdade pessoal e à vida privada da senhora Sandra Paves Paves se viram afetados de distintas formas. O âmbito íntimo de Sandra Paves Paves, relacionado à sua orientação sexual, se viu exposto na resolução de revogação do certificado de idoneidade. Sua vida sexual também foi objeto de intromissões por parte da autoridade eclesiástica que havia exortado a terminar a sua vida homossexual e condicionou sua permanência no cargo de professora de religião católica à submissão a terapias médicas ou psiquiátricas. Conduta que, desde uma perspectiva de um Estado de direito, no qual devem ser respeitados os direitos humanos, resulta totalmente inaceitável. Desse modo, conclui a Corte, ainda que tenha seguido realizando atividades relacionadas com a educação, Paves Paves não pôde seguir trabalhando na qualidade de professora de religião católica, porque foi objeto de um tratamento discriminatório e, nesse sentido, se viu afetado seu direito à estabilidade laboral e, por isso, o direito ao trabalho. Essa escola pública, percebendo que Paves Paves era uma mulher lésbica, não a demitiu, não a exonerou da sua função pública, mas a retirou das salas de aula e a colocou numa função administrativa burocrática nessa escola pública. Errou e o Chile foi acertadamente condenado pela Corte Interamericana. Sobre discriminação, já estamos aqui prosseguindo para o final. A Corte anotou o seguinte: com efeito, em nenhum momento foi levado em conta o impacto da medida na vida pessoal de Paves Paves ou em sua vocação docente. Ela queria dar aula, como ela dava aulas há muitos anos, e não trabalhar num setor burocrático administrativo da escola. Tampouco fica claro a existência de uma violação real ou potencial para a autonomia da comunidade religiosa, nem para o direito à religião ou o direito dos pais e tutores de que seus filhos recebam educação religiosa que seja conforme suas crenças. Vejam só que interessante. Vejam que importante o reconhecimento que essa professora recebeu, de quem mais nós, professores, esperamos o reconhecimento, que são dos alunos. Pelo contrário, a vítima Paves Paves declarou, sem que isso tenha sido contestado pelo Estado, que recebeu apoio que se materializou através
de 700 assinaturas de alunos para que ela pudesse continuar ensinando religião. Os alunos dessa senhorinha fofa que nós vimos aqui nas fotos, mais de 700 assinaturas pedindo para que ela voltasse para a sala de aula. Mas isso não convenceu as autoridades chilenas. Por isso, a corte conclui dizendo: pelos motivos expostos, a corte considera que a decisão das autoridades do colégio público não cumpriu com o teste estrito de igualdade e violou o princípio da igualdade e da não discriminação em seu prejuízo. Geralmente, quando a Corte Interamericana profere uma sentença, geralmente não, isso ocorre sempre, ela profere uma sentença e, na sequência, ela fixa as medidas de reparação. O Estado violou direitos humanos, nós aqui na Corte Interamericana não ficaremos um tempão discutindo o caso para, ao final, somente declarar o Estado violou direitos humanos. Não. A Corte Interamericana fixa medidas de reparação que são vinculantes para os Estados. Vejamos as medidas de reparação fixadas no caso Paves Paves. Publicação da sentença, um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional, a criação e implementação de um plano de capacitação permanente das pessoas encarregadas de avaliar a idoneidade dos professores, adequação do procedimento para impugnação de decisões dos estabelecimentos educacionais, um pagamento de quantia fixada para reparar os danos materiais ou imateriais e, finalmente, oferecimento de tratamento psicológico e ou psiquiátrico para a vítima. Lamentavelmente, porém, a Corte Interamericana não fez algo que ela faz com muita frequência. Lamentavelmente, a Corte Interamericana não adicionou uma medida satisfativa de impor ao Chile a recondução da senhora Sandra Paves Paves ao seu cargo de professora. Sem uma fundamentação consistente, não impôs essa obrigação ao Chile e, neste ponto, eu considero que a Corte errou. As suas medidas de reparação não cumpriram com o propósito de uma reparação integral, que é justamente o ideal das medidas de reparação de um tribunal como a Corte Interamericana. Recentemente, nós vimos aqui na sentença que uma das medidas de reparação seria o reconhecimento público. O atual presidente do Chile, Gabriel Boric, fez esse reconhecimento. Vocês encontram facilmente na internet a notícia em que Gabriel Boric, presidente do Chile, ligou para a senhora Sandra Paves Paves, pedindo desculpas em nome do Estado chileno e também, de alguma forma, colocando o Chile ali à sua disposição para atenuar a violação de direitos humanos que ela sofreu. Com isso, nós encerramos o primeiro caso da semana. Espero vocês nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram, para que vocês possam também indicar alguns casos da jurisprudência nacional ou internacional que vocês gostariam que eu comentasse semanalmente aqui no nosso Utopia Podcast.